E aí, pessoal, jogadores desmotivados, jovens da base que não renovam o contrato, o que temos a falar sobre isso? Essas questões se conectam? Vamos falar a partir de agora de algo que preocupa muito e que deve estar na discussão dos gremistas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista, pra gremista. Agora, Baterias Duran, com muitas promoções. Falou em bateria, falou Baterias Duran. O melhor preço do mercado. Lojas físicas e também, claro, aqui no bateriasduran.com.br, o site, uma empresa com mais de 40 anos. Pensou baterias, pensou Duran. É isso. Todo tipo de bateria com desconto para você, moto, carro, balança digital, painel solar, carro elétrico, som automotivo, relógio ponto, central de alarme, bateria é Duran. Pega agora, clica no link, faltou aquela bateria, tu vai receber em casa. Conheça Baterias Duran, parceira aqui do canal do CCD e pronto para lhe atender com o melhor preço do mercado. Bateria é Baterias Duran. Gente, dois assuntos que necessariamente não deveriam se conectar, mas que nesse momento se conectam. O primeiro deles, jogadores estariam desmotivados. E o segundo, dois jogadores da base, especialmente o Zé Guilherme, não renovou o seu contrato e deve deixar o Grêmio ao final dele, que será no meio de 2025. Aí o Che diz assim, claro, o Renato não usa. E aí, esses jogadores não querem renovar. Não é totalmente verdade isso. Eu vou começar com o Zé Guilherme. Zé Guilherme, lateral esquerdo, surge mais ou menos como surgiu o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes e o Zé Guilherme, curiosamente, do mesmo empresário. Gustavo Nunes, Zé Guilherme, naquele momento, porque tem uma mudança de rumo com o Zé Guilherme. O Gustavo estava sendo utilizado, o Zé Guilherme começou a ser utilizado também em alguns momentos ali, com aquelas dificuldades, não tem lateral esquerdo, começou a ser utilizado, o Zé Guilherme estava verde, era só olhar, voltou para a base e tal, cresceu, ganhou força, estava muito bem na base, fez de novo algumas posições lá no profissional, chegou a ser titular, voltou. Em determinado momento começou a negociação. Nisso, Gustavo Nunes ganhou projeção, foi vendido, tá tudo certo com ele. Ou seja, não dá para dizer que todos os jogadores não recebem oportunidade. Os dois receberam. A gente pode discutir por que receberam, e você sabe a minha opinião sobre o trabalho do Renato. Então, receberam porque todo mundo se lesionou. Não era a convicção do Grêmio. Tá bem, eu entendo e respeito a sua opinião. Até porque eu concordo com ela. Mas o fato é que os dois receberam. Aí, no meio do caminho, o Zé Guilherme troca de empresário. Para onde ele vai? Ele vai para o grupo que era o mesmo grupo do Cauã Kelvin, o Rogon. E, curiosamente, temos as mesmas dificuldades do Cauã Kelvin. Cauã Kelvin, que claramente tomou o posicionamento errado. Porque naquele momento, o que o Grêmio mais precisava era de um centroavante. E o Cauã Kelvin já tinha decidido por sair do Grêmio. Foi vendido, inclusive. Está jogando no Braga, de Portugal, pouco, no Braga B. Ontem nós vimos isso na live. Então, tomada dele de decisão está contra a força do Grêmio, não adianta. Os jogadores e esse modelo jurídico do futebol brasileiro tem que fazer. No dia que eles decidem, eles e seus empresários não jogar mais, eles não jogam mais. Eles querem projeção para ter maior valorização, para ganhar mais dinheiro. É isso. E o Grêmio não tem muito o que fazer. O Grêmio, nessa hora, precisa tentar olhar para as suas questões e dar valor a quem está querendo jogar no Grêmio. Não tem muito o que fazer. Mas isso está acontecendo. E a lógica, ela é perversa, porque existe uma tomada comum dizendo o seguinte, o Renato não usa.
O Renato não usa, por isso eu não quero. E tu não te desfaz disso. Só que não é totalmente verdade. Então é um uso de uma narrativa com mais valor para tu não aceitar as propostas que o Grêmio faz, porque tu tem outro negócio na rua. É claro isso. Mas tudo bem. O Grêmio precisa saber, o Grêmio precisa ter estômago para isso. Quando tu tem isso e junto tu tem algumas informações de jogadores desmotivados, tu não pode correr risco de não tratar isso de forma individual. Tu precisa separar. Não é por isso que tudo está errado. Jogador desmotivado, por exemplo, para mim, pega muito mal. Porque o Grêmio está pagando seu salário, porque o Grêmio está oferecendo espaço para treinar. A obrigação do jogador é estar motivado. Se ele gosta ou não do trabalho do Renato, o problema é dele. E esse é um problema que o Grêmio tem que resolver. Agora, estar desmotivado, seja o profissional da comissão técnica, seja o jogador, seja o roupeiro, sai, pede para ir embora. Porque o Grêmio não merece nenhum profissional desmotivado. E se tá desmotivado com esse trabalho aí, se tiver algum desconforto com o outro trabalho, vai estar também. Porque isso é da personalidade. Motivação é fundamental em qualquer ambiente de trabalho. E quem, o empregador, no caso o Grêmio, está cumprindo as suas obrigações. Então não misturem as coisas. O Zé Guilherme e a tomada de decisão de ir para outro clube, lá para o Braga B ou para o Braga C, ou para quem quer que seja, é uma tomada de decisão junto com um grupo de empresários que entende ser esse o melhor caminho. Tá dentro da regra, não tem o que fazer. O Grêmio pode sim olhar e dizer o seguinte, cara, o segundo jogador deste empresário que toma esta decisão. Chega para os outros jogadores lá da base do Grêmio e diz o seguinte, me digam o seu caminho porque eu não vou ficar investindo em ti durante tanto tempo para depois eu correr o risco de não poder contar contigo. O Grêmio pode fazer isso. O Grêmio pode e deve, inclusive. Não só com este empresário, como com qualquer outro, quando tu tem um número X de relacionamentos que geraram saídas de jogadores que o Grêmio investiu por muito tempo. O Grêmio investiu quanto tempo no Cauã Kelvin? O Grêmio investiu quanto tempo no Zé Guilherme? E aí na hora do Grêmio, de alguma maneira, se precaver e botar para jogar, mesmo que alguns minutos, mesmo que com todos os erros do Renato, é preciso sempre dizer isso. Ninguém está passando pano no Renato aqui, não. Pelo contrário, ele faz tudo errado nesse aspecto. Só que isso não tem nada a ver com a relação contratual do Grêmio e principalmente com o futuro. Porque a gente pode provar muitos jogadores que estão ali e que têm a sua atividade, que podem estar mal utilizados, como o Arezzo, por exemplo. O Arezzo deu lá, estamos aqui treinando, meio desmotivado. Arezzo, o Grêmio pagou 3 milhões e 200 por ti, tu tem que ter obrigação de estar pronto a hora que for. Ah, mas o Renato não usa. Nós vamos criticar o Renato e avaliar o trabalho do Renato no fim do ano. Até por essa conduta. Mas isso não quer dizer que tu não esteja motivado. Isso é para todo mundo. Isso serve para todo mundo. Não tem nenhum profissional do futebol hoje que tem o direito de estar desmotivado porque não joga. Porque senão tem que jogar com 50. E não dá para jogar com 50. Então, dentro dessas questões, é preciso que a gente posicione todos os pontos. Claramente, esse negócio do Zé Guilherme, e a informação que eu tenho é que o Grêmio fez uma proposta muito boa por ele, dentro da regra que o Grêmio tem, parece ser algo além. Tipo, tem outro negócio dessa relação dessa empresa que já fez isso com o Cauã Kelvin e que vai fazer com outros. Com relação à desmotivação, por favor. Já a relação do Renato com esses fatos, está na hora do Grêmio julgar o Renato. Mas isso a gente está falando há tanto tempo.
O Grêmio não tem mais motivo nenhum para ter o Renato aqui. E parece que tá mais do que claro isso para todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer depois que acabar o campeonato. Mas são situações importantes da gente avaliar. Desmotivação no Grêmio? Não, né? Essa camisa não merece isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.